Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. São alguns pontos que eu quero colocar. E aí, talvez, algumas discordâncias quanto ao trabalho do Zubeldia. Mais uma vez, isso não mudou desde a última vez que eu falei sobre o assunto. Eu acho que o trabalho tem que acontecer em 2025, tem que continuar. Por alguns fatores, eu acho que tirando o Zubeldia hoje, eu não sei se o São Paulo consegue encontrar um técnico assim, tranquilo, e que você não tenha que ou tirar de algum time pagando uma multa rescisória e por aí vai. Separei alguns pontos importantes. Concordo com o Wilson com a questão do Sabino não poder ser ocupado do negócio. Acho que ele erra, mas muito porque ele estava como lateral. E não é a função, ele está quebrando um galho. Mas isso também mostra um outro problema e uma coisa que escancara ainda mais, que para mim, não é uma responsabilidade do Zubeldia, e sim uma responsabilidade da direção de não ter encontrado uma peça na lateral esquerda. Ah, mas o Jamal Lewis tá lesionado. O Jamal Lewis não é solução de nada. Nada, absolutamente nada. O Jamal Lewis não consegue resolver talvez o problema nem do lateral esquerdo que tá faltando no time do arquibancada. Tipo, não faz falta nenhuma, não fez nenhuma falta quando falou, ele está lesionado, não vai jogar. Jamal Lewis não é, e também foi um tapa-buraco, um cala-boca na torcida. A gente sabe disso, ponto. Ponto final. Patrick. Gente, o Patrick, se ele não é escolhido como lateral esquerdo e preferem o Sabino, qual é o nível que vocês imaginam do Patrick? E pode perceber no próximo jogo que o Patrick entrar, pode perceber uma coisa, isso aconteceu ontem. Quem quiser assistir o jogo de novo, a partir do Patrick entrando para tirar essa dúvida, vocês vão perceber. Os zagueiros, quando eles estão com a posse da bola, ou o primeiro volante, eles esgotam todas as possibilidades de passe para depois passar no Patrick. Patrick é a última opção, porque ele não tem nenhum repertório, nenhuma criatividade. Os melhores momentos que o Patrick teve foi quando ele recebeu uma bola totalmente sem marcação, já perto da área para fazer um cruzamento, e muitas vezes fazia um cruzamento meia boca e acabou, ele jogava, rifava a bola. Então o Sabino nesse ponto estava quebrando um galho, e ele improvisado era ainda melhor do que o Patrick, uma opção melhor do que o Patrick. E outra, eu não teria, e aí é o erro, eu não teria entrado com o Patrick, eu teria entrado improvisado com o Michel Araújo e não com o Patrick. Eu acho que teria mais possibilidade de sair algo bom, algo decente, do que com o Patrick, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero só destacar os últimos 5 jogos de todas as equipes. Claro que tem jogo ainda para acontecer, se eu não me engano é Internacional e Vasco hoje, né? Só não lembro se é em São Januário ou no Rio Grande do Sul. São Januário. Os últimos 5 jogos, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro dos últimos 5 jogos. Corinthians é o único que está 100%, venceu as 5 partidas, o que é bizarro, é algo que ninguém esperava. Internacional, muito bem, principalmente depois que caiu das outras competições, tem 13 pontos. Vitória, numa arrancada muito, muito boa nos últimos tempos, 12 pontos. E aí vem São Paulo e Flamengo, 11 pontos cada um. Isso me mostra duas coisas, que aí é um outro tema que eu quero colocar, que são os pontos bestas que o São Paulo perde. Os 4 pontos que o São Paulo perde nessa sequência de 5 jogos foi um empate fora de casa com um gol bizarro que sofre contra o Criciúma, e o empate de ontem. Né? São 2 jogos que dava para vencer. Vamos colocar que o São Paulo venceria esses 2 jogos, e os 2 jogos contra o Cuiabá, que na minha visão era uma obrigação ganhar. O São Paulo seria vice-líder nesse momento, 1 ponto do líder do campeonato. Né? Então, tem os altos e tem os baixos. Eu acho que o trabalho do Zubeldia, em questão de resultado, para o que a gente esperava, né? Ele é exatamente o que o São Paulo esperava. Talvez menos do que o torcedor esperasse, mas talvez o torcedor esperasse mais de forma ilusória, porque o elenco do São Paulo é limitado. A gente está falando da lateral esquerda, não tem ninguém na lateral esquerda. O Igor, para mim, eu concordo com você, Wilson, eu acho que ele tem muito mais pontos positivos do que negativos, o Igor Vinícius. E aí você tem como reserva o Rafinha, que eu acho que hoje já não entrega mais, e que se discute a renovação para a próxima temporada. Mais uma vez, é um erro que eu atribuo à direção, de não colocar um ponto final e de não. E parece que é uma renovação por gratidão. Fala, caraca, você foi o nosso capitão no título da Copa do Brasil, papapá. Chega, não tem problema fechar, sabe?
E todos os times, sim, vão perder esses pontos, é normal. Mas se o São Paulo tivesse vencido esses pontos, 10 pontos perdidos, 6 contra o Cuiabá, e esses 2 empates, e tem mais ponto besta da forma que o São Paulo perde. Também, um ponto que o São Paulo poderia ter garantido naquele jogo, que foi um escândalo contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, que, porra, arrebentaram com o São Paulo aquele jogo, né? Então, tem os pontos positivos de colocar o São Paulo no G6, tem os pontos negativos de perder esses pontos bobos. Por isso que eu ainda acho que, como foi um trabalho começado, e não teve nenhuma contratação bombástica, a melhor para mim, desde que o Zubeldia chegou, foi o Marcos Antônio, né? Eu acho que tem que continuar para 2025. Se ele conseguiu, pegando o trabalho já continuado, no momento que estava ruim ali, aquela indecisão do que é o Carpini, ninguém mais gosta, estava aquele clima horroroso, né? Ele pega e consegue continuar. São os últimos 5 jogos, São Paulo não perdeu nenhum jogo, né? Então eu vejo pontos positivos também. Eu acho que muito mais pelos resultados do que pelo desempenho, concordo totalmente, mas exatamente pela falta de uma pré-temporada, pela falta de um trabalho planejado, como pegou já começado, eu quero ver esse trabalho com planejamento. Chegar e falar assim, ó, você tem agora, vamos na janela do meio de ano, eu sei que o dinheiro está mais restrito, mas vão atrás de peças. E tem que ir atrás de um lateral esquerdo, senão ano que vem vai ser a mesma coisa. Vai ter Patrick, porque nem o Wellington vai ter mais. Vai ter o Patrick e o Jamal Lewis até o meio do ano. Ou vai fazer o quê? Renovar com o Jamal Lewis, que estava brigando com a bola contra o Bahia? Entendeu? Então, cara, eu acho que tem que ter a continuidade do trabalho para a próxima história, para a próxima temporada, porque aí já é um outro papo. Você já tem a pré-temporada, você tem a possibilidade de contratar jogadores no perfil do que quer. Eu já começo a ter dúvidas se o Santiago Longo foi um pedido do Zubeldia, porque se foi um pedido do Zubeldia, o Santiago Longo, e ele não está usando, aí é completo erro do Zubeldia. Não pedisse. Agora, já me parece que não é. Eu duvido que o Zubeldia tivesse no scout dele o desejo de contar com Jamal Lewis. É o que tem. O elenco é mediano para ali, tá ali. Tem peças ali que fazem a diferença, que é o Lucas principalmente. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.